Galera, boa noite, todo mundo bem? Aqui é o Nelson, esse é o canal Estudado Aprovado, seja muito bem-vindo. E nesta aula, neste estudo, nós vamos conhecer a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Antes da gente começar esse estudo, deixa eu falar rapidinho aqui, eu quero agradecer aos novos inscritos, tá? Muito obrigado aí pelo apoio, acompanhe as playlists para você estudar outras matérias aqui do canal. E também alertá-los que dessa aula em diante eu não vou focar muito na edição do vídeo, vou fazer uma edição aí um tanto simplória, porque eu sou funcionário público e também concurseiro. Então o que acontece? Eu não posso perder muito tempo nessa questão aí de edição de vídeos, porque marketing já não tem mesmo. São inscritos, quem estuda, quem acompanha o canal, enfim, eu não tenho, ou eu estudo ou eu tenho que ficar me preocupando com marketing aí para divulgar canal e realmente eu não tenho tempo para isso. Tá bom? Sejam bem-vindos e não vou focar muito aí nas edições de vídeo, né, como nas aulas anteriores, tá bom? Para a gente ter um processo dinâmico aí. Então vamos lá, iniciando. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Decreto número 40, de 15 de fevereiro de 1991. Deixa eu só grifar essa parte aqui. Então vamos lá. Promulga a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. O presidente da República, usando da atribuição que ele confere e tal. Gente, eu vou dar uma aceleradinha aí, depois vocês acessem na íntegra. Vamos na parte mais específica aí da lei, já em cima dos artigos. Tudo bem? Então vamos lá. Artigo 1º. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Tudo bem, deixa eu dar uma aceleradinha para a gente começar a estudar as partes mais específicas aí. Só um momento, deixa eu acelerar aqui. Vamos lá. Levando também em conta a declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura, e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, aprovada pela Assembleia Geral em 9 de dezembro de 75. Então, acordam o seguinte, artigo 1º. Vamos lá que essa parte aqui é bem importante. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de suas funções públicas, ou por sua instigação
ou com o consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Um breve comentário aqui. Para quem é novo no canal, talvez você não saiba aí que cada parte dos estudos eu faço uns comentários aqui. Então, gente, pode cair em prova uma questão perguntando o que é tortura. Lembrando que essa matéria aqui específica é para concursos aí de área de segurança ou um reforço aí em direito penal, enfim. Então o que acontece? Pode cair alguma questãozinha perguntando o que é tortura. É interessante a gente saber a definição da tortura, o que é uma tortura, não é? Então é quando alguém causa um sofrimento, uma dor, né, em alguém e, como fala aqui, intencionalmente, né, com o fim, com o objetivo, ou dessa pessoa que está sendo a vítima ou de outra pessoa, informações ou confissões. Então é um constrangimento irregular, né, entre outras definições aí. É um sofrimento desnecessário, não é? Como fala aqui, tortura. Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente. Então, gente, não é só nessa questão assim criminal, tem a questão assim da tortura psicológica, em casos de convivência familiar, enfim. E no finalzinho dessa primeira parte aqui, fala que não se considerará como tortura, vou até grifar, as dores ou sofrimentos. O computador estava normal aqui, meu. É incrível, começa a gravar, ele dá um negócio diferente, cara. Que porcaria, cara. Dores ou sofrimentos que sejam unicamente de sanções legítimas. Olha, isso daqui, gente, é importante saber porque pode cair alguma pegadinha em prova, né? Em quais casos que a tortura não é considerada? Em quais casos, né? Ou de repente, de acordo com a convenção ou com a lei e tal, alguns casos são considerados legítimos e não são considerados tortura e tal. Quais casos? Aí entra essa questão aí, esse detalhezinho aqui, ó. Não se considerará como tortura dor ou sofrimento que sejam consequência unicamente de sanções legítimas. O que seriam essas sanções legítimas, né? Ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram, né? Eu tomo a liberdade aí para dar um exemplo, por exemplo, desculpa aí pela redundância, né? No caso aí de um treinamento, de algo que seja específico aí nessa parte, né? Por exemplo, uma pessoa que ela está no serviço militar obrigatório, né? Que ela tem aquelas regras militares, no caso, né? Em muitas situações, aquilo não pode ser considerado como uma tortura, né? Estou te dando esse exemplo porque fala aqui, é bem específica essa parte, no artigo 1º. Inclusive, se você tiver com um PDF, é importante baixar para acompanhar a aula, né? Que fala que sim, ó, não se considerará como tortura dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Para ficar melhor, procure expandir esse conhecimento aí. Procure na internet situações que ocorrem e no caso da tortura ser desconsiderada aí como ilegítima, né? Pesquisa aí alguns exemplos, eu não vou fazer agora para dar uma acelerada aqui na aula, certo? A parte 2 aqui do artigo 1º. O presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha
ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo. Muitas leis têm uma viajada na maionese aí que fala e não dá para, não tem uma clareza de entendimento, né? Ou eu estou sendo muito burro aqui, mas sabe, parece que é para ganhar linha, sabe, ganhar parágrafo e não chegar a lugar nenhum, né? Essa parte aqui eu achei totalmente viajada, cara, eu não entendi nada. O presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento. Pô, meu, não tem o que escrever, cara, não escreve. É umas partes mais importantes. E o artigo 2, ele fala assim: cada Estado-parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. Um breve comentário aqui. Isso é muito importante porque fala que o Estado, em geral, o Estado-parte, ele deve tomar providências, ele não pode ser omisso. Isso é uma parte muito importante que pode cair em prova também. E a parte 2 desse segundo artigo diz assim: em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade, política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para a tortura. Também vou comentar essa parte. Cada parte eu faço um comentáriozinho aí para facilitar a interação, o entendimento. Então, gente, veja bem, um estado de guerra, por exemplo, né? Uma situação aí que a gente está vivendo aí referente à Ucrânia e à Rússia, enfim. Então, os países, mesmo estando em situações de guerra, não podem ocorrer situações de tortura, né? Ó, como fala aqui, ó, nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para a tortura. Pegou lá um prisioneiro, não, um prisioneiro de guerra, não, vamos torturar. Então, isso é inadmissível, certo? E a terceira parte do artigo 2 diz: a ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificação para a tortura. Um breve comentário nessa parte. Gente, entendam também que essa lei de tortura, ela dá uma ênfase à questão aí dos funcionários públicos, né? Não fala apenas de uma pessoa torturar outra, ela foca também na possibilidade irregular, né, ilícita, claro, de um funcionário público cometer algum ato de tortura, tá bom? Anota isso e pesquise mais e leia, releia o que for necessário aí referente a essa lei aqui, tá bom? O artigo 4º diz assim: cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. O mesmo aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura. Um breve comentário. Então, entenda que a definição da tortura, de um ato de tortura, ela deve ser considerada como um crime, segundo a sua legislação penal. Então, por exemplo, no direito penal, tem a definição de tortura, a penalidade, né? Lembrando que cada parte do direito ela é responsável por uma coisa, né? Benefícios, direito constitucional, penalidades, direito penal, e assim sucessivamente. Cada parte aí da legislação ela tem uma responsabilidade em particular, certo? E a parte 2 desse artigo, do artigo 4º, ela fala que cada Estado-parte punirá estes crimes com penas adequadas que levem em conta a sua gravidade. Então, além da definição de ter a tortura como um crime pelos Estados-partes,
tem também a parte da punição, de acordo com a gravidade aí dessas torturas. Tudo bem? Artigo 5º, eu fiz uma anotaçãozinha, tá para continuar daqui. Então deixa eu já apagar que eu tô continuando aqui nessa revisão, certo? Então vamos lá. Artigo 5º. Cada Estado-parte tomará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre os crimes previstos no artigo 4º nos seguintes casos. Vamos conhecer quais são esses casos. Letra A. Quando os crimes tenham sido cometidos em qualquer território sob sua jurisdição ou a bordo de navio ou aeronave registrada no estado em questão. Um breve comentário. Dá uma lida também no princípio da territorialidade em direito penal, que entra essas questões aí de território nacional, a bordo de um navio, aeronave e tal, enfim. Mas, olha que interessante, ó, quando os crimes, ou seja, os crimes de tortura, deixa eu grifar aqui também para fazer uma revisãozinha de reforço depois, tenham sido cometidos em qualquer território, né? Ou seja, a atitude dos Estados-partes referente ao ato de tortura cometido em qualquer território sob sua jurisdição, né? Ou a bordo de navio ou aeronave. Interessante, gente, isso aqui, porque pode cair em prova e a gente tem que saber, mas ocorreu um ato de tortura, mas estava dentro de um avião. Não é num território aí, não estava num lugar específico, não estava numa casa, não é. Cuidado, gente. Qualquer lugar aí tem essa definição da tortura, né? Pode ser a bordo de navio, numa aeronave, registrada no estado em questão, certo? Letra B. Quando o suposto autor for nacional do estado em questão. Quando a vítima for nacional do estado em questão e este o considerar apropriado. Tá bom? Até aqui tá tranquilo, é referente aí às localidades, enfim, às situações. Parte 2. Cada Estado-parte tomará também as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre tais crimes, nos casos em que o suposto autor se encontre em qualquer território sob sua jurisdição, e o Estado não extradite, de acordo com o artigo 8º, para qualquer dos Estados mencionados no parágrafo 1 deste artigo. Esta convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Isso aqui está falando do cumprimento aí das penalidades e da responsabilização do Estado-parte. Meio que a gente já interagiu aí um pouquinho, né? Eu comentei algumas coisas. O artigo 6º. Todo Estado-parte em cujo território se encontre uma pessoa sob suspeita de ter cometido qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º, se considerar, após o exame das informações de que dispõe que as circunstâncias o justificam, procederá à detenção de tal pessoa ou tomará outras medidas legais para assegurar sua presença. A detenção e outras medidas legais serão tomadas de acordo com a lei do Estado, mas vigorarão apenas pelo tempo necessário no início do processo penal ou da extradição. Um breve comentário. Perceba, gente, como que aqui, logo no início aqui da primeira parte do artigo 6, ele reforça a responsabilização do Estado-parte. Todo Estado-parte em cujo território se encontre uma pessoa suspeita. Então tem ali uma pessoa que torturou alguém, né, um torturador, e ele está em determinado local. Tem que ter a atitude, a responsabilidade do Estado em cima dessa pessoa, conforme a referência aí do artigo 4º. Não é? O que mais de interessante tem aqui nessa parte? Então, obrigatoriamente o Estado tem que promover a detenção de tal pessoa.
Olha aqui, detenção de tal pessoa ou tomará as medidas legais para assegurar a sua presença. Muito cuidado nessa parte, se você pensar assim, vai deter ou tomar outras medidas legais, né? E pode cair pegadinha na prova, nessa parte aqui. De acordo com as outras medidas legais, selecione uma alternativa. Poderá pagar fiança. Cuidado, gente. Tortura é um crime inafiançável. Isso daí a gente vai ter um reforcinho nas aulas de direito penal, que não vem ao caso, né? A gente está aqui na parte dessa matéria aqui, referente ao crime específico de tortura, que também não deixa de estar no direito penal, está tipificado, né? Mas é que aqui é uma complementação um pouco mais específica referente ao crime da tortura, tudo bem? Então, ainda nessa parte 1 aqui do artigo 6, a detenção e outras medidas legais serão tomadas de acordo com a lei do Estado. Até aqui tranquilo. Mas vigorarão apenas pelo tempo necessário ao início do processo penal ou de extradição. Parte 2. O Estado em questão procederá imediatamente a uma investigação preliminar dos fatos. 3. Qualquer pessoa detida, de acordo com o parágrafo 1, terá assegurada facilidades para comunicar-se imediatamente com o representante mais próximo do Estado de que é nacional, ou, se for apátrida, com o representante do Estado de residência habitual. Essa parte 3 aqui, gente, um breve comentário. Está querendo, né, diz o quê? Sobre a questão aí da defesa, do advogado que... O agente aí que torturou alguém, ele tem que ter esse direito, né? Como fala aqui, terá assegurada facilidades. Qualquer pessoa detida, eu vou grifar que é mais fácil. Qualquer pessoa detida, de acordo com o parágrafo 1, terá assegurada facilidades para comunicar-se imediatamente com o representante mais próximo do Estado, de que é nacional, enfim. Quando fala essa parte aí de representante, é aquele que vai representá-lo judicialmente, que é quem? Um advogado, certo? Que também pode cair uma questãozinha aí referente a isso. A pessoa presa por tortura, pelo crime de tortura, terá imediatamente o direito a um advogado. Aí não estuda, coloca lá, não tem, que não sei o que e tal. Cuidado, gente. Prova para concurso tem muita pegadinha. Então vamos lá, continuando. Parte 4. Quando o Estado, em virtude deste artigo, houver detido uma pessoa, notificará imediatamente os estados mencionados no artigo 5º, parágrafo 1º, sobre tal detenção e sobre as circunstâncias que a justificam. O Estado parte que proceder à investigação preliminar a que se refere o parágrafo 2 do presente artigo comunicará sem demora seus resultados aos estados antes mencionados e indicará se pretende exercer sua jurisdição. Isso aqui está falando, gente, um breve comentário, referente à comunicação entre os estados. Por exemplo, ocorreu a tortura no estado X. Aqui fala sobre a comunicação. Se esse estado X ele continua com os procedimentos aí, ou se o estado Y vai dar continuidade, referente aí a onde que o fato foi cometido. Certo? Continuando então, para a gente ganhar mais tempo e ver as outras partes importantes. Artigo 7º. O Estado parte no território sob a jurisdição do qual o suposto autor de qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º for encontrado, se não o extraditar, obrigar-se-á, nos casos contemplados no artigo 5º, a submeter-se o caso às suas autoridades competentes para o fim de ser o mesmo processado.
certo? Isso aqui é praticamente o que já foi comentado. Parte 2. As referidas autoridades tomarão sua decisão de acordo com as mesmas normas aplicáveis a qualquer crime de natureza grave, conforme a legislação do referido Estado. Nos casos previstos no parágrafo 2 do artigo 5º, as regras sobre prova para fins de processo e condenação não poderão, de modo algum, ser menos rigorosas do que as que se aplicarem aos casos previstos no parágrafo 1 do artigo 5º. Então, gente, essa parte aqui, um breve comentário, fala sobre abusos, né? Tem que ter ali, como fala aqui, ó, condenação não poderão, de modo algum, ser menos rigorosas. Vou até grifar aqui, menos rigorosas do que as que se aplicarem aos casos previstos. Não pode ter os exageros, né? Parte 3. Qualquer pessoa processada por qualquer dos crimes previstos no artigo 4º receberá garantias de tratamento justo em todas as fases do processo. Isso aqui, gente, tá querendo dizer o quê? Que a pessoa, por exemplo, ela torturou alguém, foi presa, enfim. Ela não pode, né, pela lei, ela não pode ser torturada por isso, né? Ah, mas o cara é um torturador, tem que torturar também. Muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque ao pé da letra, ao pé da lei, as coisas são diferentes, certo? Artigo 8º. Os crimes a que se refere o artigo 4º serão considerados como extraditáveis em qualquer tratado de extradição existente entre os Estados-partes. Os Estados-partes obrigar-se-ão a incluir tais crimes como extraditáveis em todo tratado de extradição que vierem a concluir entre si. Eu não vou comentar essa parte, gente. Eu vou continuar aqui. Se um Estado-parte que condiciona a extradição à existência de tratado de receber um pedido de extradição por parte do outro Estado-parte com o qual não mantém tratado de extradição, poderá considerar a presente convenção com base legal para a extradição com respeito a tais crimes. A extradição sujeitar-se-á às outras condições estabelecidas pela lei do Estado que receber a solicitação. Um breve comentário aqui. E salada mista, hein? Nossa, cara. É um embramation aqui que é cruel, hein? Continuando. Os Estados-partes que não condicionam a extradição à existência de um tratado reconhecerão entre si tais crimes como extraditáveis dentro das condições estabelecidas pela lei do Estado que receber a solicitação. Aqui está falando sobre a extradição, né? Os critérios aí em cima disso. O crime será considerado para o fim da extradição entre os Estados-partes como se tivesse ocorrido não apenas no lugar em que ocorreu, mas também nos territórios dos Estados chamados e estabelecerem sua jurisdição, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 5º. Então, continuando. O artigo 9. Os Estados-partes... Gente, vou encerrar essa aula aqui. Deixa eu só desativar o alarme aqui, rapidinho. Então, na próxima aula dessa matéria aqui, a gente vai continuar do artigo 9º em diante. Gente, uma dica. Essas matérias um tanto complexas, meio que chatinhas, o ideal é entender a lógica ali do que está falando e já ir direto para os exercícios. Porque, sabe, é muito termozinho técnico, dá a impressão que, sabe, a pessoa quer preencher parágrafo, o legislador aí, até me desculpe, mas eu estou sendo sincero. Parece que quer encher linha, sabe, parágrafo com um monte de embramation. Eu sei que existem aí os termos técnicos, mas a gente tem que ter uma otimização mental para entender e pontuar na prova. Então, uma dica, eu também vou fazer isso, é pegar questões aí dessa convenção, dessa lei e treinar bastante.
porque você vê, ó, a gente está no artigo 9º e muita coisa, sabe, muita coisa extensa aí, né? Então, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Na prova, eu estou me lembrando de algumas provas aí de concurso, caem muitas partes específicas, né? Principalmente essas que eu comentei, grifei, mas a gente vai continuar na próxima aula aí dessa matéria, referente a outras complementações. Tudo bem? Inscreva-se no canal, compartilhe, acompanhe as playlists, tem outras matérias aí. E um recadinho, a parte de raciocínio lógico a gente podia estudar aqui também, porém, já existem metodologias fáceis, né? Eu acho que seria injusto eu copiar a metodologia de alguém, mas pode até acontecer da gente ter lógicas no canal aqui, né? Porque tá faltando um pouquinho aí de matemática, né? De raciocínio lógico aqui no canal, até mesmo como reforço. Por quê? O que que acontece, gente? Em cada aula eu troco uma ideia, deixo um recadinho. O que acontece, gente? Eu falo por experiência, tá? Concurso público. Se você quer estudar só a matéria que você gosta, você não vai passar. Você vê, eu estou estudando, eu não sou advogado, estou estudando uma matéria que a gente está acompanhando aí. Eu lendo, vocês ouvindo aí, assistindo também. Mas é uma matéria chatinha, né? Então o que acontece? O concurseiro ele tem que gostar de tudo. Não adianta, tá chato, não tá entendendo, meu, vai para as questões. E outra coisa, não ignorem a matemática. Porque tem candidato, eu já fui assim. Ele quer estudar aquilo que ele gosta e a matemática tem que pontuar também e ele literalmente, desculpa o termo, mas ele caga. Ah não, matemática eu chuto. Então vamos parar de ser burro, gente, nesse sentido aí, desculpa a sinceridade. Porque você tem lá, normalmente aí de 60 a 80 questões num concurso, que vai ter matemática. A matemática é uma matéria que ela filtra, né, os candidatos, para ver se a pessoa tem condições ali de pontuar realmente e obter a classificação. Então não adianta estudar um monte de matéria e chegar na parte da matemática, eu vou chutar. Cara, você acha que no chute você vai acertar no mínimo aí 10 questões? Que seja? Ou 5? Não dá, cara. Entendeu? Então é um tipo de candidato que ele vai pagar para participar da prova. Não vai passar em nada. Certo? Então não vamos ignorar a matemática. E repito, essas leis, eu também vou fazer isso, essas leis complexas, compensa a gente já ir direto para os exercícios. Tá bom? Eu vejo vocês na próxima, muito obrigado pelos novos inscritos aí. Certo? Então a gente se vê na próxima e lembrem-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Um abraço.